Eu sou a Giovana Coutro, Miss Baixada Santista. Irei falar sobre os riscos da busca inalcançável pelos padrões de beleza impostos pela sociedade. Irei falar também sobre a conscientização da doença do silicone e da síndrome ásia. Em 1800, as revistas estampavam ilustrações de mulheres com cintura extremamente finas. Inspiradas nesse ideal de beleza, muitas mulheres começaram a afetar a sua própria saúde, usando espartilhos cada vez mais apertados para ficarem com a cintura igual aos modelos das revistas. Trazendo esse assunto para os dias atuais, vamos falar um pouquinho de Photoshop, mídias sociais, influenciadoras digitais, TV, revistas. E nós mulheres somos bombardeadas diariamente com imagens irreais de um padrão irreal que nos machuca, que nos adoece física e mentalmente. E sim, eu me rendi. Eu também fiz esses procedimentos. Em um ano eu realizei 4 procedimentos e eu ainda não estava satisfeita. Aos poucos eu fui adoecendo e não estava entendendo qual que era o motivo. Eu comecei a apresentar um cansaço excessivo, depressão, insônia. Eu tinha dor nas articulações, meu cabelo começou a cair aos tufos, meu rosto se transformava a cada dia que passava. Eram bolsas embaixo dos olhos, olheiras, semblante abatido, cansado. O meu nariz, que eu fiz a rinoplastia para ele ficar perfeito, ele começou a inchar cada vez mais, e meu rosto inchando cada vez mais. E eu só com 23 anos de idade, com sintomas de fibromialgia e fadiga crônica, uma jovem superativa que trabalhava, treinava, fazendo pós-graduação, e eu descobri que poderia ser a doença do silicone. Por incrível que pareça, aquela rede social que me influenciou a fazer todos esses procedimentos foi a minha salvação. Através dela eu achei perfis sobre explantes de silicone, sobre doença de silicone. Pesquisando mais sobre a doença do silicone, eu descobri a síndrome ásia, uma síndrome autoimune induzida por um adjuvante. Esse adjuvante pode ser uma infecção, vacina ou silicone. E aí, quando ela é exposta a esse adjuvante, ela começa a apresentar os sintomas. No meu caso, foi a prótese de silicone. Eu passei por uma série de exames com uma série de especialistas e tentaram me fazer acreditar que era coisa da minha cabeça, que eu não estava doente. Então, é realmente muito difícil a gente chegar num diagnóstico. Como Miss, eu estou em uma posição de influenciadora. E eu comecei a usar as minhas redes sociais para influenciar um movimento contrário da busca dos padrões. Eu comecei um movimento para a saúde, um movimento de aceitação. A partir daí, eu comecei a inspirar outras mulheres que passam pelo mesmo que eu, ou para que elas não passem o que eu passei. Vários jornais vieram atrás de mim, eu compartilhei a minha história, eu dei entrevistas para sites renomados, para TV local. Eu consegui compartilhar minha história e estou conseguindo cada vez mais inspirar mais mulheres para que elas não passem pelo que eu passei. A cirurgia plástica é benéfica, sim, em muitos casos, mas também temos que deixar bem claro todos os riscos que elas podem trazer para a nossa vida. Eu sou extremamente ativa nas minhas redes sociais. Meu perfil, desde que eu fiz o meu explante, eu posto mês a mês, eu posto stories, eu respondo a perguntas, eu respondo a mensagens e eu faço questão de abrir, de compartilhar minha história. Explantar foi o maior passo da minha libertação. E logo em seguida eu cortei os meus cabelos bem curtinhos, porque para ser uma mulher você não precisa ter peito grande, não precisa ter cintura fina, ser magra, ter cabelos compridos, não. Ser mulher vai muito mais além do que a aparência. Eu me desapeguei dos maiores estigmas impostos e eu posso dizer que eu nunca fui tão eu em toda a minha vida. E o melhor de tudo isso é que eu tô saudável, com força para compartilhar minha história, inspirar outras mulheres a se libertarem como eu me libertei. Infelizmente, tive que ficar doente para perceber tudo isso. Mas graças a Deus eu fiz a minha cirurgia, eu tirei as minhas próteses, os meus sintomas desapareceram e agora eu estou bem